A gente está feliz que só tem 100 pessoas na sala, 101, ainda tem gente para chegar. Então, o coração está repleto. Bom jeito de começar, pelo menos um jeito que a gente tem experimentado durante um tempo, é começar respirando juntas. Então, quem puder, coloca os pés no chão. Vou pedir também para quem puder fechar o seu áudio. E aí, quando a gente coloca os pés no chão, a gente se arruma aí na cadeira. E experimenta aprofundar a respiração. Fazer uma respiração consciente, ampla e profunda. A gente inspira, expandindo toda a região do abdômen. E expira, soltando o ar bem devagar. E assim a gente vai sentindo chegando, ocupando esse espaço, essa sala. Para a gente começar, a gente pede proteção para início de jornada. A gente pede licença para entrar na casa de vocês, que a gente entre com muito cuidado. A gente agradece a todos e todas que vieram antes e que de algum modo estão presentes aqui, inspirando esse dia, essa noite, esse fazer. E a gente espera que essa nossa jornada ela possa funcionar como uma grande fonte de alimento, que seja um alimento do nosso criativo, um alimento dos nossos afetos, um alimento do nosso fazer no trabalho, um momento de reencontrar ou encontrar pessoas que fazem sentido para a nossa vida. Então, já é hora de começar a festejar os encontros. E a gente continua esse primeiro momento de festa também com alguns agradecimentos assim, que são muito importantes e especiais para a gente. A gente agradece a toda a equipe do Resuma. A gente agradece a Escola Arco-Íris, que será a nossa casa no sábado, especialmente a Fátima e a Rose, que estão muito pertinho da gente. A gente agradece ao Balaca, especialmente a Fabiana Geraldi, que emprestou essa casa no Zoom, que cabe muita gente. A gente agradece a todos e todas os usuários da casa pela confiança contínua. A Cel Cavalcante, que chega também para inspirar essa noite. E também
muito, muito especialmente a Lívia e a Letícia, Lívia Campelo, Letícia Souto, porque essa jornada nasceu muito, muito de um cotidiano que foi trabalhado por elas durante meses. Então, as duas se sentavam e teciam e convocavam gente o tempo todo. Então, isso precisa ser dito muitas e muitas vezes. Muito obrigada, mulheres queridas. Estamos juntas aqui porque vocês atiçaram o formigueiro. Essa noite vai ser assim, pelo menos a princípio, né? Como a gente imaginou. Eu, Cristina e Andrea, a gente conversou horas, dias, meses sobre como entrelaçar essas falas, qual ponto entre a criatividade e saúde mental cada uma ficaria para poder compartilhar aqui com esse grupo nessa noite, e a gente acabou assim decidindo fazer uma história juntas, como a gente gosta de fazer mesmo, gosta de fazer coisas juntas. Então, no primeiro momento, tem uma conversa que vai ser mais orgânica, onde a gente acabou sendo inspirada assim, por duas palavras que para a gente são importantes e inspiradoras, até sendo redundante aí na palavra, que é a polissemia e a polifonia. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas é sobre os começos. E depois a gente vai abrir espaço para a Cel, que tem uma fala que a gente imagina que vai ser muito inspiradora e também para abrir esse começo. Para abrir o começo redundante de novo, mas enfim. Então, já com as portas e janelas abertas, aí, Deca, você pega o fio. Deca é Andrea, e eu preciso apresentá-la também, formalmente. Só um minuto aqui. Porque como é que se apresenta uma amiga, né? Deca Andrea Graupen é psicóloga, diretora aqui no Espaço Rizoma, arte terapeuta, especialista em teoria e prática junguiana, mestre em ciências das religiões, facilitadora de colagem, uma pessoa muito querida, tem um sorriso maior que eu conheço, e chega para a roda, Deca. Obrigada, Cris. Boa noite, gente. É uma alegria assim, sem fim. Acho que talvez ao longo, né, dessa noite e do sábado, vocês escutem muitas vezes, né, a gente falando do tanto de alegria que é, né, poder fazer essa roda. Eu endosso nas palavras de Cris. Agradeço a todo mundo, né, que faz o Rizoma, a equipe, aos usuários, usuárias, as famílias também dessas pessoas, né, que confiam no nosso trabalho, né, que disponibilizam, deixam, né, com a gente, aos cuidados da gente e as suas, né, seus parentes. Eu agradeço essas pessoas também. Agradeço ao universo também por poder estar aqui celebrando 20 anos de história, né? Acho que isso, assim, num país que a gente vive, que tudo é tão efêmero, né? Tudo tão rápido, poder celebrar 20 anos é um presente, é um grande presente, né? Então, e aí eu pego um fio, né, da Cris, que diz que elas atiçaram, Lívia e Letícia atiçaram o formigueiro, e é mesmo, né? Eu também quero verbalizar isso, porque acho que nesse fazer, né, tem sempre alguém que puxa muito, né, a roda ali, Lívia, querida parceira também, né, sócia da gente nessa empreitada de sonho e de realização. Letícia, que chegou há pouco tempo, mas, né, compõe também essa equipe de maneira muito bacana. Acho que Letícia está com a gente desde sempre, né?
E aí eu aproveito também para apresentar, gente, eu não sei se ela está por aí porque eu não estou vendo, mas Elisângela também. Eli, se você estiver por aí, alguém está vendo Eli? Elisângela é a quarta pessoa que também faz parte da direção do Rizoma. Alguém está vendo, Eli? Se você estiver por aí, abre o microfone, dá um oi. Não sei, acho que talvez não vi ainda, Olha, né? Mas Eli, até agora estava com dificuldade de estava entrar. com dificuldade de entrar, né? Estamos tentando puxá-la, É, puxá-la. Vamos ver, daqui até o fim isso. vai dar certo. Vai sim. E a gente, afinal de contas, né, a gente é um evento sobre práticas criativas em saúde mental, então, de práticas criativas para fazer as coisas funcionarem, a gente tem uma estrada, né? Então, você vai dar certo e ele vai chegar aqui em algum momento. Então, né, que compõe essa equipe do Rizoma, né, Lívia, Cris, eu e Eli. Eu vou apresentar também formalmente Cris, aqui. Cris psicóloga, diretora também do Espaço Rizoma, arte terapeuta, mestre em criatividade, terapeuta floral, formadora de Socolage, coordenadora da Traços, estudo de arte em arte terapia, membro fundadora da Arte PE e diretora, de novo, né, diretora do Espaço Rizoma. E a gente, e é uma parceira, né, assim, de muitas histórias. Eu também acho que no Rizoma a gente tem esse privilégio, né, de trabalhar com muitas parcerias. Acho que parceria é também uma palavra que vocês talvez escutem ou sintam muito ao longo desses dias, né, desse encontro. E aí eu abro para apresentar a Cel. Acho que eu já te apresento, né, Cel? Agora, eu te apresento, depois eu pego a palavra de volta. Cadê Cel? Tá por aí? Cel, dá um oi aí pra gente. Oi, gente. Tô aqui. Eu vou te apresentar. Cel Cavalcante fez parte do corpo de estagiários do Espaço Rizoma entre 2011 e 2012. Cel é psicóloga, mestre em psicologia pela UFPE, doutorando em psicologia pela UFRJ. Integra a diretoria nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso, e compõe a Articulação Nacional de Psicólogos Trans, a ANP Trans. E é uma pessoa muito querida, Cel, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você, é uma honra ter você aqui nessa roda com a gente. E depois eu te passo a vez total. Mas eu vou continuar aqui, né, seguindo um pouquinho, para falar de um nascimento, né? A gente nasce, né? A gente nasce muito antes da gente nascer mesmo, né? Quando a criança sai da barriga, além dos 9 meses que ela ficou antes, ela tem toda uma história que a precede, né? Tem assim, tem um sonho, tem um desejo, tem, enfim, um encontro, um acaso, tem pessoas que vieram antes dela, muitas pessoas que vieram, né? Muitos antepassados que vieram antes, e com as coisas, instituições, muitas vezes também é assim. E foi assim com o Espaço Rizoma, né? Então, algumas pessoas ao longo desse, né? Mas 20 anos, né? Até outro dia a gente estava celebrando 9, e aí de repente a gente fez 20, mas é porque para a gente é muito importante honrar essa história pregressa, que é uma história que constitui, né, esse espaço. Então, antes de ser Espaço Rizoma, era o CAPS Casa Forte, que nasceu em 2002, né? Cris, com uma outra pessoa assim também sonhou e desejou um espaço de cuidado, de atenção e promoção em saúde mental, bem afinado, né, com o propósito da reforma psiquiátrica, um espaço onde o criativo e a saúde andassem assim muito de mão dada. E aí ele nasceu em 2002, esse espaço, e ele caminhou durante um bom tempo, mas como acontecem com muitas histórias, né, os ventos sopram para outros lados e a vela muda e a gente tem que se reinventar e se recriar. Então esse espaço, ele ressurge, né? Ele muda de rota um pouquinho, mas sempre nessa perspectiva, né, da saúde mental. O Rizoma, ele nasceu, o CAPS Casa Forte, né, anterior, nasceu inspirado no trabalho da Casa das Palmeiras. Então, a gente, né, continua com esse legado.
Cris, né, Cristina Lopes, ela chama, né, chama Lívia e Elisângela, a gente já fazia parte, né, do CAPS, dessa história, dessa trajetória, e a gente dá as mãos e aí vai brotar como um rizoma. Então, o rizoma, ele pega esse bastão, desejo, né, de cuidar, de promover, né, a saúde mental a partir do criativo. E aí, então, a gente nasce. Então, a gente tem 9 mais 11, para quem sabe fazer conta, é 20, né? Então, a gente celebra 20 anos de história, o que eu já disse, é uma alegria, né? Assim, nesse país, poder celebrar tanto tempo. E a gente, e principalmente agora, né? A importância de celebrar, né? A gente, assim, vive momentos difíceis, a gente ainda não saiu totalmente da pandemia, né? Mas a gente passou por um momento difícil e delicado, que, né, vai deixando rastros, mas, assim, a gente lembra que a alegria, ela é essencial, né? Ela move a gente, as utopias nos movem, né? Outro dia eu ouvi eu nunca tinha ouvido isso, achei incrível, que a utopia é nenhum lugar, né? E porque é nenhum lugar, pode ser qualquer lugar. Então, a utopia é aqui, né? Ela é uma presença também para a gente poder celebrar. Um evento que nos atravessa, que a gente celebra junto, é a luta antimanicomial, né? O dia 18 de maio, que está aí, que é um dia de celebração, mas é um dia muito mais de luta, né? Também porque a gente tem visto assim, muito retrocesso no campo da saúde mental, um desmonte enorme dos serviços substitutivos, né? De vários dispositivos substitutivos de atenção em saúde mental. Então, é algo também assim que a gente precisa tomar muito cuidado né, e ficar atentos e atentes a esse movimento de retrocesso e aí marcar esse lugar, né? Porque o cuidado, a promoção da saúde, eles têm a ver com democracia e liberdade, né? Eles não têm a ver com confinamento, né? Trancar não é cuidar, nunca foi, né? Então, agora, assim, mais do que nunca, a gente precisa estar assim, com os olhos muito abertos, os pés muito fincados no chão para poder também cuidar desses lugares, né? Dessas disputas, porque a gente vai também disputando espaços e modos de cuidar. E as práticas criativas, a gente sabe que elas são libertárias por excelência, né? Então, o cuidado tem a ver com liberdade, o cuidado tem a ver com criatividade, não existe cuidado de verdade se não for dessa maneira, né? E o que a gente pensou hoje, como o Cris estava dizendo, que a gente, assim, a gente consegue, assim, a gente pensa meio que fazendo, né? E a coisa vai, eu falo que é meio um gerúndio, que é um acontecendo, né? A gente vai acontecendo, vai pensando e vai fazendo, e a coisa vai aparecendo, né? A gente pensou, assim, de experimentar um pouco a polifonia e a polissemia dessa história do cuidado, né? A polifonia fala sobre muitas vozes, porque um cuidado também ele só é feito com muitas vozes, e a polissemia fala de muitos sentidos de uma palavra, né? Então, essas palavras, elas têm muitos sentidos, cuidado, criatividade, mas também, assim, a nossa escuta, ela precisa estar, assim, muito atenta e aberta a esses muitos sentidos, e essas muitas vozes, né, que nos compõem. Ah, que bom, Eli chegou. Eli, seja bem-vinda, querida. Ó, Eli, abre e dá um oi aí pra gente. Oi, gente. Alegria e o coração muito emotivo. Muito lindo estar com vocês. Ai, seja bem-vinda, querida. Que bom que você chegou. E aí, para abrir esses caminhos, né, de hoje, continuar abrindo esses caminhos, né, já que isso é um acontecimento, a gente convidou, deu espaço, né, para algumas mulheres reais ou imaginadas, né, pela literatura, que em vida, algumas delas não encontraram um espaço de cuidado adequado. Nós, né, como temos a imaginação como guia e também como chão, nós pegamos muitas vezes pensando em como seria a vida dessas mulheres que a gente vai trazer, né, aqui para partilhar, e também de tantas outras pessoas, se elas tivessem acesso a um cuidado, né, um espaço onde a arte e a criação, como correlatos de saúde, lhes fosse ofertado. Mas essas pessoas, elas não tiveram esse privilégio, né, que é um privilégio.
a gente poder ter esses espaços. Infelizmente, ainda é um privilégio para poucas pessoas. E também o que a gente pensa é um pouco como um exercício de imaginação, onde a literatura é uma aliada muito potente, né? Então, no campo das artes, a gente escolhe a literatura especificamente e a gente cria um diálogo com essas múltiplas vozes. Essa conversa que a gente vai estar partilhando aqui, ela é também uma reverência a essas e outras mulheres que foram sujeitadas, subjugadas e silenciadas pelos muitos dispositivos e tentáculos do biopoder. A modificação e a sujeição dos corpos dessas pessoas em sofrimento psíquico calou muitas delas, mas estas não se calaram e a gente consegue ouvir a voz delas até hoje. Que bom que é assim. Então, essas mulheres que eu vou apresentar agora para vocês, essa conversa, né, na verdade, que a gente foi tecendo, eu e Cris, ela é uma conversa que nasce, né, da Estela do Patrocínio, que é uma mulher negra, carioca, que nasceu em 1941 e morreu em 1982 ou 92, agora me fugiu. Ela, aos 21 anos, ela foi internada, ela passou a vida inteira numa instituição psiquiátrica fechada. A Adelina, né, que também foi uma mulher negra, atentem, né, outra mulher e outra mulher negra, pintora e escultora, nasceu em 1916, morreu em 1984, no Rio de Janeiro, aos 21 anos, também ela foi internada, né, numa crise descontrolada, como diziam, né, os prontuários da época, e morreu. Ficou até o final da vida dela morando numa instituição psiquiátrica. Ela teve a sorte de encontrar, né, a doutora Nise da Silveira e pôde ter um espaço de, né, de cuidado, diferenciado também. Outra mulher que chega para essa roda é a Maura Lopes Cansado, é uma escritora que nasceu em 1929 e morreu em 1993. A Maura era mineira, mas morou a vida toda quase no Rio de Janeiro, e ela passou a vida entrando e saindo de instituições psiquiátricas. Teve um final, assim, muito difícil, né? Muito abandonada, numa penúria, assim, muito grande, depois de uma vida inteira em instituições fechadas. A outra mulher, uma mulher muito linda, é a Conceição Evaristo, que é uma mulher mineira que nasceu em 1946 e está viva até hoje, que nos traz a possibilidade assim de muitas histórias incríveis e também a possibilidade da escrevivência, da gente se apropriar, né, da palavra como uma possibilidade transformadora de se narrar e de se recriar e também da escrita como um ato político. E ela deu voz a Poncia Vicêncio, que é a pessoa que chega, né, para essa roda, que é uma personagem dela. A Poncia era uma artesã, descendente, né, de pessoas escravizadas e que também não encontrou alguém que olhasse para ela de um outro jeito. Então, a gente abre a roda chamando, né, essas mulheres todas para tecer uma conversa imaginária, como um exercício também de alteridade, como uma prática de recriar sentidos, de apropriação de outras vozes e de outras falas, criando outros contextos para aqueles textos. E aí é esse lugar, é assim que a gente pensa também a saúde mental, cotidianamente, né? E a gente faz a saúde mental, a gente, né, cria ou promove a saúde mental dessa maneira. E essas falas são falas rizomáticas e descentralizadas, então que a gente possa ouvir essas falas assim com um ouvido muito aberto, com o peito aberto, e muito atentos e atentos. Então, a gente faz uma respiração funda para deixar esse falatório, né, como diria a Estela do Patrocínio, deixar esse falatório assentar um pouco e a gente limpar a nossa escuta. É isso que a gente vai partilhar com vocês. Tô pegada, Pega, Cris.
essa escuta, ela é uma proposta em camadas. E sempre que a gente escuta uma história, um texto, uma palavra, certamente ela move histórias, textos e palavras dentro da gente. E é muito possível que isso aconteça. Então, a gente já indica que vocês possam ter pertinho um papel e uma caneta. A gente vai indicar aí alguns caminhos a partir dessas vozes todas. E eu respondi, não aperto. Ando deveras muito preocupada com o que se passa ao meu redor. Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela? Imobilizo os olhos num desvio e afasto a rede. O pensamento recuou até se transformar nessa força incômoda diante da ordem. Estava com muita saúde. Me adoeceram. Andando lenta, levemente ferida, o rosto buscava sem nenhuma expressão. Lugar de cabeça. É na cabeça. Sinto-me sufocada, em estado depressivo, sem nenhuma coragem para reagir. Às vezes se sentia mesmo como se a sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. É preciso prestar atenção às coisas. E parece que nessa fala a gente congela. É preciso prestar atenção às coisas. Você está demais interiorizada. Agora gostava da ausência na qual ela se abrigava e, desconhecendo-se, tornando-se alheia do seu próprio eu. As tardes neutras abrandavam as formas quando o sol penetra no dia. Cada uma se deixa roer calada e íntima no seu próprio mundo. Qualquer tentativa de aproximação sendo anulada pelo desconhecido em que temos umas das outras. E a gente já sente a polifonia chegando, quando ecoa essa palavra aí, brilhante, quando o sol penetra no dia. Cada uma se deixa roer calada e íntima no seu próprio mundo. Qualquer tentativa de aproximação sendo anulada pelo desconhecido que temos umas das outras. Está respirando? Está enxergando? Está ouvindo vozes? Quando abre o áudio, Deca, a gente escuta melhor. Continua fechado. Vamos lá. Bora. O remédio que eu tomo me faz passar mal, quase levo um tombo. É tudo bom e nada presta. Sentia-me perdida, ao mesmo tempo injustiçada.
Quando o cansaço me dominava completamente, procurava voltar para o colchão. Pelas camas, você também não vai poder ficar. Estou sempre cansada, disposta a deixar tudo para começar depois. Quando, me pergunto? Fico cansada, falo que estou cansada, matam o meu cansaço. A menina, ela buscava argila nas margens do rio. Depois de seco, a mãe punha os trabalhos para assar num forno de barro também. As coisas que saíam, então, duras, fortes, custosas de quebrar. Nasci louca, os normais tinham inveja de mim, que era louca. Queria vir ao mundo, mas não achava um jeito. Então eu vim em forma de árvore, que é um modo lindo e perfeito. Por isso, me transformei em árvore. Perdi o gosto, o prazer, o desejo, a vontade e o querer. Deitada em minha cama, passei longamente as mãos pelo meu corpo. Meu corpo me agrada. O lugar do corpo é no corpo. Caía meio morta, desfalecida, vivendo, porém, um mundo ao meu redor, mas não se situando, não se sentindo. Preferem viver isoladas, entregues aos seus devaneios. Um mundo imaginário por elas criado. E você queria ver mais do que isso para quê? Fica feliz e ansiosa pelos momentos da sua autoausência. Sinto, e essa sensação não é nova, sempre me acompanhou. Como se uma parede de vidro me separasse das pessoas. Felicidade ou dor são palavras. Talvez nem isto, se quiser. E geralmente, não quero. O tempo é o gás, o ar, o espaço vazio. No tempo em que Ponciá Vicêncio ficava na beira do rio, se olhando nas águas, como se estivesse diante de um espelho, a chamar por si própria, ela não guardava ainda muitas tristezas no peito. De que mais eu vou falar? A gente semeia, e é preciso esquecer a vida guardada de debaixo da terra, até que um dia, no momento exato, independente do querer de quem espalhou a semente, ela arrebenta a terra, desabrochando o viver. Será que está pronto? Eu acho que cabe mais um tanto. Acho que cabe mais um tanto. Com certeza cabe mais um tanto. Cabe mais um tanto. E essa leitura ela vai seguir de novo. Ela segue para uma outra camada, porque a gente só abre as camadas criativas quando a gente aprofunda a escuta. Sem profundidade, não tem acesso a camada nenhuma. Sem profundidade, não tem exercício de trabalho em saúde mental. Então, e sem trabalho com a gente também não tem nada. Então, mais um convite. Dessa vez, enquanto as palavras seguem, vocês vão experimentar, pegar uma, duas palavras, deixar a atenção mais flutuante e vai brincando de selecionar as palavras que a gente está trazendo. As palavras que já foram trazidas para a gente e que agora a gente traz. Então, por hora é só isso. Escuta e quem se sentir convidada, anota as palavras que fizerem mais sentido para você. Vamos de novo, Deca.
Bora. Aperte o botão. E eu respondi, não aperto. Ando deveras muito preocupada com o que se passa ao meu redor. Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela? Imobilizo os olhos num desvio e afasto a rede. O pensamento recuou até se transformar nessa força, incômoda diante da ordem. Estava com muita saúde. Me adoeceram. Andando lenta, levemente ferida, o rosto buscava sem nenhuma expressão. Lugar de cabeça é na cabeça. Sinto-me sufocada, em estado depressivo, sem nenhuma coragem para reagir. Às vezes se sentia mesmo como se sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. É preciso prestar atenção às coisas. Você está demais interiorizada. Agora gostava da ausência na qual ela se abrigava, desconhecendo-se, tornando-se alheia do seu próprio corpo. As tardes neutras abrandavam as formas. Quando o sol penetra no dia. Cada uma se deixa roer calada e íntima no seu próprio mundo. Qualquer tentativa de aproximação sendo anulada pelo desconhecimento que temos umas das outras. Está respirando, está enxergando, está ouvindo vozes. O remédio que eu tomo me faz passar mal, quase levo um tombo. É tudo bom e nada presta. Sentia-me perdida e, ao mesmo tempo, injustiçada. Quando o cansaço me dominava completamente, procurava voltar para o colchão. Pelas camas você também não vai poder ficar. Estou sempre cansada, disposta a deixar tudo para começar depois. Quando? Me pergunto. Fico cansada, falo que estou cansada, matam o meu cansaço. A menina buscava argila nas margens do rio. Depois de seco, a mãe punha os trabalhos para assar num forro de barro também. As coisinhas saíam então duras, fortes, custosas de quebrar. Nasci louca. Os normais tinham inveja de mim, que era louca. Eu queria ver ao mundo, mas não achava um jeito. Então eu vim em forma de árvore, que é um modo lindo e perfeito. Por isso, me transformei em árvore. Perdi o gosto, o prazer, o desejo, a vontade. Deitada na minha cama, passei longamente as mãos pelo meu corpo. Meu corpo me agrada. O lugar do corpo é no corpo. Caía meio morta, desfalecida, vivendo, porém, o mundo ao meu redor, mas não se situando, não se sentindo. Preferem viver isoladas, entregues aos seus devaneios, um mundo imaginário por elas criado. E você queria ver mais do que isso para quê? Fica feliz e ansiosa pelos momentos da sua autoausência. Sinto, e essa sensação não é nova, sempre me acompanhou, como se uma parede de vidro me separasse das pessoas. O tempo é o gás, o ar, o espaço vazio. Felicidade ou dor são palavras. Talvez nem isso, se quiser, e geralmente não quero. No tempo em
como se ficava na beira do rio, Alice olhando nas águas, amar por si própria, ela não guardava. O que mais eu vou falar? A gente semeia, e é preciso esquecer a vida guardada debaixo da terra, até que um dia, no momento exato, independente do querer de quem espalhou a semente, ela arrebenta a terra, desabrochando o viver. Será que está pronto? Eu acho que cabe mais um tanto. Acho que cabe sim. Acho que cabe mais um tanto. E a gente semeia. Com certeza cabe mais um tanto. A semente, ela arrebata a terra, desabrochando o viver. Será que está pronto? Eu acho que a gente sente a semente, cada pessoa sente a semente desabrochando no seu texto, na sua palavra, que vai sendo incorporada através da escuta. Nós somos a terra, o campo, onde a palavra semente vai ser semeada. Quais são as palavras que andaram brotando aí, né, na escrita de vocês, se vocês conseguiram registrar ou quiseram? Sente a palavra brotar. Sente a palavra desabrochando e rompendo o corpo. A palavra é como uma semente que a gente incorpora e a gente, como terra fértil, acolhe um bom solo para que essa palavra se desenvolva. E aqui, nesse exercício polifônico, a ideia é que quem tiver vontade pode abrir seu microfone e falar essa palavra ou palavras. Não há nenhum comentário. É simplesmente um exercício de entrada e saída de palavras, entrada e saída de palavras e vozes. Quem se sentir convidada, convidado, convidade, abre o microfone e aí lança a sua palavra. Corpo. Meu corpo me agrada. Semear. Sufocada. Força. Me senti injustiçada. Cabeça. Aperte. Autoausência. Cansaço. Memória. Memória de cabeça. Argilas. Desabrochar. Quando? Isolada. Ausência. Atenção às coisas. Interiorizar. Também não pode ficar. Vidro. Estou sempre cansada. Ecoa. Da terra. Perdida. Adoecente. Ferida. Remédios estranhos. E a graça. Tempo é o gás. Inveja. Você também não pode ficar. 7 a 8. Eu queria virar o mundo. A gente semeia. Perdi a vontade. Injustiçada. Tempo é o grão. Interiorizada. Rebenta. Dor. Se encontra. Remédio. Árvore. Será que está pronto? Semeia. Pronto. Os normais. Será que está pronto? Arrebenta a terra. Cabe mais um tanto. Cama. Meu corpo me agrada. Quero. Tanto. Desabrochando. Os normais. Tanto. Mais um tanto. Semeia. Tanto. Semente. Nada e de nada. Aperta o botão. Não aperto. Não aperto. Um tanto. Viver. Nome dela. Matam. Forma de árvore. Cabe mais. Desabrochando viver. Quando o sol Ausência. penetra Meu no corpo é dia. semente.
Meu corpo é semente. Gostosas de Tá quebrar. pronto? Lugar de corpo é no corpo. Levo um Não aperte. Será que tá pronto? Desconhecimento. Um tanto. E aí a Tempo. gente escuta um pouco as palavras vibrando no corpo. A gente semeia. A gente semeia. No corpo. Desabrocha. Tá respirando. Aperta o botão. Não aperta. Não aperta. Arrebenta. Louca. Isolada. Vontade. Acho que cabe mais um tanto. Perdida. Pessoas. Um tanto. O mundo ao meu redor. Vidro. Vazio repleto de nada. presta. Sol que penetra no dia. Coisas duras de quebrar. Respirando. Memória. Desconhecimento que temos Me o transformei. Cabeça. lugar de corpo é no corpo. Mundo. A Saúde. gente respira, faz uma respiração grande e vai alargando o espaço para sentir essas palavras. Para sentir a vibração da palavra, a gente incorpora a palavra semente. Porque criatividade é somar vozes e criar textos. É uma escuta polifônica e polissêmica da vida. E isso é um convite. Eu acho que a partir desse lugar a gente vai chamar a Céu. Isso. Então, Céu Cavalcante, que já foi apresentada. Tem um trabalho. Você quer apresentar o teu tema, Céu? Pode ser, Cris. Então vai, pega o fio. Sim. Depois desse processo de semear palavras no corpo, né? É inevitável uma bagunça criativa aqui nos roteiros imaginados que a gente imagina, reimagina, imagina, reimagina. E inevitável também começar, inclusive, pedindo certa desculpa, assim, no sentido de voltar para um falatório depois desse processo de semear e desse processo de polifonia ativa, mas, ao mesmo tempo, esse falatório organizado, reorganizado, bagunçado, enfim, relinearizado, tiver um pouquinho a semelhança de um pouquinho de água, acho que eu já estou feliz. Assim. A palavra que me fica para um falatório, talvez imaginado, que eu trouxe para compartilhar é: se for um pouquinho de água, que bom, assim, tomara, e já me contempla. E aí, pegando o gancho nisso, assim, também inevitável essa bagunça, e que bom que a gente bagunça, mas inevitável essa bagunça de palavras, de sementes, de tudo, nesse contexto aqui, e começar falando depois dessas tantas vozes, né, evocadas, me fez lembrar, inclusive, me deu uma imagem mais forte da própria Ponciá,
Me Ponciar é uma imagem, figura, pessoa que eu tenho voltado algumas vezes na vida mais recente, assim, tem sido importante, especialmente no finalzinho do contexto da Ponciar, quando tem um spoiler barra pista, assim, de que ela vai aprendendo de que voltar para o barro do açude no quintal da casa dela é também um processo de cura, é um processo de fortalecimento, é um processo de respiro. Então, estar aqui hoje, para mim, é voltar um pouquinho para o quintal do açude da minha casa e pegar um pouquinho de barro, assim, que eu acho que eu andava um pouquinho precisada, e ver vocês todos, e ver umas pessoas entrando, e ver outras pessoas compartilhando, e ver umas palavrinhas que foram chegando, tem inevitavelmente, para mim, assim, produzido esse sentimento de voltar em casa. De voltar em casa e encontrar um pouquinho de retalhos, de vozes, de pedacinhos dessa concha grande que vão nos fundando, que vão me fundando enquanto pessoa no mundo, de algum modo, né? Então, eu não te respondi, Cris, quando te pediu para eu falar um pouquinho do roteiro que eu pensei, mas antes de entrar, de fato, nesse roteiro, inevitável eu agradecer estar aqui, assim, agradecer poder estar voltando para pegar um pouquinho de barro desse açude da minha própria terra, da minha própria casa, enfim, casa que me funda, e inevitável ficar completamente afetada, emocionada em poder voltar e encontrar contigo, com Deca, com ele, com Carla, com Rafael, com Amanda, com Bruno e com tanta gente aqui que são pedacinhos fundamentais das coxas de retalho que eu fui podendo ter na vida e que me fazem entender e apostar naquela máxima de que a gente é sempre uma multidão, de que a gente é sempre um pedacinho de muita gente e muitas das pessoas que são pedacinhos fundamentais assim, para mim estão aqui hoje. Então, é inevitável começar respirando um pouquinho mais fundo e seguindo nessa polissemia, de algum modo, né? Assim, bagunçando um pouco essa polissemia. Inevitável também, nesse jogo de polissemia, lembrar sempre a própria Cris, lá em 2011, sempre falava para a gente sim e não, é e não é, quando alguém perguntava alguma coisa mais diretamente. Cris, mas isso, Cris, sim, não, é e não é. Enfim, acho que se vai inaugurando de algum modo a polifonia. Mas inevitável também agradecer os outros encontros vários. Carla, que faz muito tempo que eu troquei, enfim, mas me funda também uma possibilidade e outra na vida de uma academia que faz sentido porque é composta por afeto também, senão não faria sentido. Enfim, e tanta gente que está aqui. Mas, seguindo nesse respiro um pouco, tem algumas pistas, Cris, que acabou que a gente se costurou de todo modo e costurou um pouco esse meu falatório. Nesse campo que vocês abrem agora, nesse campo de sensações que vocês abrem e possibilitam para a gente, quando teve uma pista que me organizou, quando eu pensei num falatório para trazer para cá, num conjunto relativamente linear que pudesse trazer para cá, e é uma pista de como que a gente pode pensar cuidado criativo em saúde mental, entendendo um pouco uma dinâmica sempre contraditória e complexa das brechas e das durezas e das rachaduras, das janelas que a gente tem que abrir, mas de um contexto que vai, ora amolecendo, ora endurecendo, e que a gente inevitavelmente está no meio disso tudo. E aí, no meio disso tudo, teve uma primeira voz que apareceu aqui com Deca também, que me guiou um pouco o pensamento, me guiou um pouco a palavra na composição para cá, e foi voltar um pouco para a Nise, voltar um pouco para algumas inspirações da própria Nise e alguns diálogos que a Nise foi podendo fazer, especialmente no livro específico que me organizou um pouco essa possibilidade para a gente ir pensando sobre essas afetações. Então, dando spoiler sem dar muito spoiler, o caminho que eu pensei foi um pouco por aí, assim. Como a gente pensa esse mapa das brechas, assim, que por pista barra bússola, Nise pode ter deixado um pouquinho para a gente, especialmente em algumas cartas muito especiais que ela escreve, como que a gente pode ir compondo um pouquinho algum falatório, que é muito mais troca, assim, no sentido a partir daí. Então, por favor, entendam como um falatório que convida a conversa, assim, então, não é que se esgota aqui de modo algum, nem é versão definitiva de nada, pelo contrário, assim, se for um falatório que tem a semelhança de alguma água, que convoque a conversa de palavras circuladas, eu vou ficar bem feliz também. Eu sei que Cris, Deca e todo mundo está aqui planejando esse espaço também. Então, seguindo um pouco, vocês estão me ouvindo, Juliana? Se eu falar um pouco mais alto, melhora? Assim melhorou? Obrigada, me sinalizem. Acho que esse mundo virtual prega peças também, produz ruídos, produz também alguns atravessadores da palavra que a gente não contava antes. Então,
uma primeira pista, né, que nos chega da própria Nise, que foi como criar brechas no meio de tanta dureza. Quando a gente pensa em um cuidado criativo, a gente inevitavelmente está produzindo alguma brecha, alguma rachadura, alguma janelinha que entra um vento no meio de um contexto que, historicamente, foi produzido a partir de muita dureza, a partir de muito engessamento, a partir de muitas práticas que a gente sabe bem. E tem uma frase específica da própria Nise, assim, que sempre me volta, que alguns contextos usam bastante, quando ela fala de que não tem cadeira, vamos trabalhar no chão. E essa frase pista, se não tem cadeira, vamos trabalhar no chão, acho que aponta de, está tudo muito duro, vamos desistir. Não, vamos pensar criativamente o que é que a gente faz. Muda a metodologia, muda o roteiro, muda a forma, vamos para o chão, vamos pensar outra coisa. Mas esse se não tem cadeira, vamos trabalhar no chão, me convocou a uma pista, a nível de uma bússola para esse nosso falatório de hoje, de um livro muito pequenininho e muito especial, que chama Cartas a Spinoza. E pensar essa pista me emociona mais especificamente também, porque é uma referência, uma afetação que eu tenho trocado às vezes com a Amanda Almeida, que está aqui também. Então, ver a carinha de Amanda e pensar que eu tinha pensado nesse livro também é inevitável nessa produção de encontro. Mas é um livro bem pequenininho. São algumas cartas que, em algum momento, Nise escreveu para um filósofo muito antigo, que ele não, objetivamente, no campo pragmático, não foram cartas trocadas, mas nos campos outros foram, sem dúvidas, mas a Nise escreve e direciona para o Spinoza. E ela escreve um conjunto de questões ali, direcionando em campo de afetações, que para a gente deixa algumas pistas. Mas uma das principais é que ela marca que esse contato, que essa troca, especialmente com essa pessoa, alimentou ela bastante para lidar com tanta dureza que ela viveu naquele contexto em que foi tentar desenhar algumas práticas outras no meio do ápice da lógica manicomial, no meio do ápice de uma certa lógica de muita violência produzida com o nome de cuidado, quando ela diz, não vou fazer isso, não me nego. Então, Spinoza foi um dos alimentadores. E aí me veio uma pergunta também, quando eu estava lendo essa carta, e nos diálogos que me têm sido importantes fazer na vida. O que de Spinoza talvez tenha alimentado Nise? Por que essas cartas se produzem como efeito aí de uma afetação grande, de modo a ela se mobilizar para escrever carinhosamente para uma pessoa que viveu séculos atrás? O que é que tem nesse pensamento, nessa produção de um pensamento, que alimenta o corpo, mas alimentou a prática cotidiana e alimentou também um afeto de esperança, inclusive, um afeto de embate pela esperança? E essa pergunta do que alimentou acaba convidando a gente a entender, e o que é que essa pessoa pode ter falado muito tempo atrás que pode ser útil para a gente hoje? Assim? Acho que essa pergunta organiza um pouquinho esse falatório. E aí, o que é que essa pessoa falou? A gente pode entender, de modo bem breve, de quem foi o Spinoza. Foi um filósofo que viveu no século XVII, muito tempo atrás, e que não chegou na época dele a ter tanto reconhecimento pelas coisas que escrevia. Muito pelo contrário. Ele chegou a ser perseguido, chegou a ser exilado, chegou a ser excomungado num contexto em que você ser excomungado era também ser expulso de toda a sua comunidade de afeto, de reconhecimento e de possibilidade de vida. E o que ele escreveu, basicamente, a gente pode sintetizar como um mapa dos afetos, um mapa das afetações, um mapa de como os afetos constituem a gente e atravessam a gente o tempo inteiro e como a gente vai se construindo no mundo a partir daí. E Nise fala disso em várias cartas, assim, sobre como esses afetos, entender esses afetos foi importante para ela. Uma das palavras que me ficou, que eu não abri o fone para falar há pouco tempo atrás, quando o Cris Decker trouxe, foi: é preciso prestar atenção às coisas. Essa máxima do é preciso prestar atenção às coisas é um dos núcleos, a gente pode pensar, se tiver algum núcleo, mas é uma das pistas, uma das bússolas desse pensamento, assim, do Spinoza, que alimentou Nise de algum modo. Por quê? Porque ele apontava, especialmente, de que a gente está sendo atravessado o tempo inteiro. Tem um efeito o tempo inteiro do mundo na gente, da gente no mundo. Tem uma troca aí o tempo inteiro, em todos os momentos que a gente está vivendo, em todos os momentos que a gente está aqui. Tem coisas passando para lá e para cá. E a grande questão dele era: como que a gente presta atenção nessas coisas que estão passando para lá e para cá o tempo inteiro? Que coisas são essas? E como que prestar atenção a essas coisas
reloca a gente em algum outro lugar diante dessas mesmas coisas que estão aqui atravessando a gente o tempo inteiro, para lá e para cá. E essa relação que ele convida a gente a prestar atenção nessa relação entre as coisas mais diretas e as coisas mais sutis também, ele vai chamar de afetações, de afetos. Então, ele vai dizer que a gente está sendo afetado o tempo inteiro. Então, afeto é toda força que nos afeta, que nos produz algo. Produz algo que eu estou perto, produz algo que eu escuto, produz algo que eu vejo, produz algo que me chega. Algo se produz. Então, tem um afeto sendo aí me atravessado, me atravessando e me compondo de algum modo. E o que ele produziu a partir do mapa dos afetos, que depois Nise resgata, então ela com certeza prestou atenção nisso para produzir algumas outras coisas, ele foi organizando nesse pensamento. E nessa organização desse mapa de afetos, ele dividiu esses afetos em 2 tipos, que a gente pode entender: as paixões e as ações. As paixões, para ele, seriam efeitos do mundo na gente. Tudo do mundo, tudo de fora, entre aspas, tudo que está ao redor, tudo que me afetou, produziu uma paixão, alguma força que veio e me atravessou. E as paixões, para ele, é muito bonito, assim, esse modo como ele vai falando. As paixões podem ser de 2 qualidades. Todas, tudo que nos afeta para ele pode ser de 2 qualidades. As paixões podem ser tristes, afetos tristes, quando isso que me afeta me diminui minha capacidade de pensar, diminui minha capacidade de agir, diminui minha potência, me diminui um pouquinho da minha vida. Isso ele chama de uma paixão triste, um afeto triste. Ou pode ser uma paixão alegre, quando em vez de diminuir, me aumenta. Aumenta a minha vontade de pensar, de agir, de estar aqui, aumenta a minha capacidade de pensar, de agir, de estar aqui. Então, isso, para ele, a tristeza é tudo que nos diminui, não tem muito a ver com o senso que a gente hoje contemporâneo tem de tristeza, e a alegria, para ele, é tudo que nos aumenta. Então, não tem também a ver com o senso comum que hoje a gente tem de alegria, como está rindo, não necessariamente. Para ele, a alegria é tudo que nos aumenta, que nos dá mais gás, nos dá aquele fôlego, nos dá aquele respiro, seja em que nível for. E para ele, o tempo inteiro, a gente está sendo cruzada por coisas que estão produzindo efeito na gente, ou estão diminuindo, puxando um pouquinho para baixo para esse afeto de tristeza, ou estão nos aumentando. E ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, para ele, se as paixões são o efeito do mundo em nós, em algum nível, essas paixões se transformam em ações. Então, ações para ele é o efeito da gente no mundo. Quando a gente produz algo no mundo, produz algum efeito nessas forças que estão ao redor, quando a gente age ativamente. E para ele a ação é necessariamente um ato de alegria, no sentido em que a gente vai aumentando tanto, esse afeto vai aumentando tanto a gente, até que em algum momento a gente é capaz de também fazer algo com isso, agir com isso, incidir com isso, produzir algum efeito na relação, no outro, no mundo, seja onde for, a partir disso. Então, para ele, a gente vai aumentando esse grau de alegria até o ponto de poder se mover para fora de nós, assim, de algum modo, e mover uma ação para fora de nós. Então, para ele, todo ato de ação, todo ato que a gente pode pensar de uma criação, é um efeito ativo no mundo. E esse efeito ativo no mundo é o ponto máximo da alegria. A paixão da alegria vai acumulando tanto a ponto de se transformar e virar uma ação. Eu me afeto tanto por ser convidada a crescer, a pensar que agora eu consigo responder, consigo fazer algo. E esse fazer algo que ele vai chamando é necessariamente um contexto de criação, de algum modo. E esse contexto de criação, ao mesmo tempo, é necessariamente sempre um ato de alegria. Acho que essa é uma pistazinha asterisco para a gente conversar nesse falatório. Assim. Na perspectiva Spinoza / que alimentou Nise, toda ação ou toda criação é sempre um ato alegre, é sempre um ato de alegria, no sentido que é sempre o efeito de coisas que nos levantaram, nos potencializaram, nos fortaleceram a ponto da gente conseguir ir lá e fazer algo. E esse algo vai afetar outra pessoa enquanto uma paixão, depois vai afetar outro contexto também, que vai afetando numa rede infinita de afetações. Assim, a gente está afetando e sendo afetada o tempo inteiro, o tempo inteiro. Daí que esse afeto de alegria, ou esse mapa que ele vai fazendo, é sempre um convite a gente prestar atenção às coisas, como foi falado, é preciso estar atento às coisas. E esse prestar atenção no sentir das coisas vai ajudando a gente a prestar atenção em que essas coisas nos diminuem, que essas coisas nos aumentam, ou como que a gente vai produzindo efeitos no mundo e nos outros de aumentar, de diminuir de algum modo. Né? E no meio a isso tudo, no meio a esses contextos
de aumentar, de agir, desse mapa de afetos, tem alguns contextos muito duros, de dureza. E é inevitável voltar, por exemplo, a Nise e pensar que, enquanto ela estava escrevendo para Spinoza, ela estava produzindo uma prática de cuidado em saúde mental no meio de um manicômio. No meio de um manicômio muito endurecido de uma psiquiatria do começo da primeira metade do século, ainda mais endurecida que as psiquiatrias hoje, que a gente ainda vê as voltas e vê a partir de disputas. E, nesse sentido, essa pista do contexto manicomial de Nise, a resposta que ela dá, a gente pode entender que foi uma resposta de operar um pouco pela alegria, operar pela ação, operar pela criatividade. E essa operação pela criatividade materializa na produção de outras palavras, outra metodologia, outra forma de entender isso tudo que está dito, assim, é assim que você trabalha, é assim que você entende, aperte os botões do eletrochoque. É quando ela, não faz sentido, vamos usar tintas, vamos usar o quintal, vamos usar a mangueira enorme que está ali, vamos lá para baixo e fazer isso. Então, a gente pode entender que teve um ato de uma ação, necessariamente de uma criatividade ou uma ação operada pela alegria, quando essa recusa produziu algo novo no mundo. Não foi uma recusa pelo negativo, foi uma recusa, não. Vamos propor algo novo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outras palavras e deixar que essas outras palavras produzam efeito no mundo, produzam efeito nesses contextos, produzam efeito em todas essas relações, né? E aí, nesse sentido, tem uma frasezinha, uma pistazinha que chega com muita força, que a gente também poderia nomear assim, de uma pista que nos ajuda a entender a partir de certa bússola também Foucaultiana, onde em algum momento, lendo Deleuze, que também leu Spinoza, lá na semente de tudo isso, eles vão entender de que a melhor forma de responder às durezas é não operar pelo negativo, operar pelo criativo, operar pelo múltiplo, operar pelo que é alegre, pelo que opera pelo afeto da alegria. E tem uma frase também repetida, a exaustão, dessa conversa, Foucault, Deleuze, voltando um pouquinho lá para Spinoza, no Antiédipo, de que não pensem que é preciso ser triste, mesmo que o que se combata seja abominável, mesmo que o contexto em que você esteja criando seja abominável. Não é o afeto de tristeza, não é a reação a partir da falta, da ausência, do negativo, que vai produzir uma mudança. Não é isso, é a alegria. Quando eles falam alegria, talvez a gente pode voltar imediatamente, porque essa é a referência imediata, que a alegria começa a força ativa no mundo. Essa força de criação, essa força criativa, que vai abrir uma rachadura ali nesse contexto que está posto, vai propor algo que não tem sido posto e vai criar palavras que ajudem a dar nome, que ajudem a dar forma a tudo isso. Então, é uma pista necessariamente spinozana. E aí, essa pista necessariamente spinozana, voltando lá para as cartas ou voltando lá para a história, a gente pode entender que Nise muito sabida sobre usar um pouco isso, sobre, eu sei, entendo a falta, entendo essa ausência, entendo esse negativo, o que é que eu vou produzir no mundo, assim, a partir daí? Como que a gente produz outras relações, produz outros encontros, produz outros efeitos nas pessoas que eu estou encontrando como essa pessoa cuidadora, assim. E esse cuidado com o efeito que eu estou produzindo no outro, eu acho que é um cuidado fundamental, um cuidado que virou teórico no plano da Nise, mas que é um cuidado ético, é um cuidado, enfim, no plano pessoal do sujeito no mundo que está lidando com essas relações. E esse cuidado foi um cuidado de criação, um cuidado criativo, um cuidado de uma alegria, de algum modo. De vou produzir nessa outra, algo que aumente, que engrandeça, não algo que diminua, que mobilize, que paralise. Vou produzir algo que movimente essas pessoas, essa pessoa que eu estou encontrando aqui. E isso, enquanto ética, a gente pode entender que produzir uma coisa nova no próprio campo do cuidado, uma ética do cuidado em que a gente necessariamente está implicada com o efeito do meu encontro com essa outra. E a gente pode entender que, se o meu cuidado é técnico, é seco, é duro, se eu vou administrar aqui um botão que vai ligar, desligar, eu não preciso me responsabilizar com o efeito disso na vida dessa pessoa, não preciso me responsabilizar com o efeito disso nos modos como essa pessoa vai poder ou não circular no outro dia, na semana seguinte, na vida, nos 20 anos seguintes que ela vai passar aqui. Não preciso me preocupar. Mas acho que Nise foi fundamental, assim, quando eu abro uma rachadura nisso, não, vamos responsabilizar.
Vamos voltar lá para conversar com o Ciro Espinosa e vamos pensar que efeito eu estou produzindo, assim. O que é que se faz aí da vida dessa pessoa depois que ela passou por mim, depois que ela conversou comigo, depois que ela me viu de algum modo, assim. O que é que foi produzido? Vamos prestar atenção. E esse vamos prestar atenção no efeito que eu estou produzindo enquanto essa pessoa do cuidado é uma pista revolucionária, é uma pista transformadora, é uma pista que transformou e transforma e segue transformando e abrindo uma outra palavra barra pensamento que foi gerando semente, gerando broto, gerando fruto e que a gente foi colhendo muito tempo depois, muito tempo depois. E aí tem uma dicotomia, tem uma complexidade desse gerar semente que depois vai virar um broto, que depois vai gerar um fruto. Isso tudo, inevitavelmente, pressupõe uma ação que é precedida ou que prevê um ato de imaginação, necessariamente. Então, talvez não tenha uma ação alegre no contexto duro sem imaginação. E imaginação também é palavra polifônica, polissêmica. Gosto muito dessas ideias que Cris e Zeca, com polifonia, polissemia, porque os sentidos são muitos, de fato, assim, e que bom que são muitos. Assim. Então, a imaginação tem um desses sentidos muito variados também. Um dos sentidos que tem me atravessado para imaginação vem de uma performance, que é também um ensaio, da Isadora Ravenna, que é uma pessoa super interessante que está lá no LESFA, no Laboratório de Estética e Filosofia da Arte em Fortaleza. E essa performance barra ensaio, a Isadora chamou de Existo Amanhã. E essa performance barra ensaio, que tem um texto escrito, mas também tem uma performance, Isadora escreve e faz quase como uma oração, assim, quase como uma invocação de que, apesar de tudo, sim, a gente vai sobreviver. Apesar de tudo, eu existo hoje, mas eu existo amanhã. E esse eu existo amanhã da Isadora tem uma estratégia de oração que ajuda a afirmar um pouquinho o passo e segurar o hoje, porque vai ter amanhã também. Eu estou imaginando que eu vou estar aqui amanhã também, que a gente vai estar aqui amanhã também, que a gente vai fazer coisas amanhã também, porque eu existo amanhã. Se eu existo amanhã, o hoje é suportável. Assim. Eu consigo criar estratégias no hoje, eu consigo imaginar coisas para o hoje. E esse exercício de imaginação da Isadora nesse ensaio barra performance tem uma frase que ela resgata da avó dela. A avó dela é uma senhorinha do interior do Ceará, assim, que ela vai escrevendo sobre, que ela diz que a avó dela sempre falava: fecha os olhos para esse mundo e abre para o próximo. E aí a Isadora tatua essa frase e vai pensando sobre ela também durante a performance, durante o texto. Repito, fecha os olhos para esse mundo e abre para o próximo. E aí a Isadora vai pensando que não é uma recusa do que está aqui, não é não tenho nada a ver com o que está aqui. É o contrário, é um mergulho tão radical no que está aqui, é um entendimento tão dando conta de prestar atenção nas coisas todas que estão aqui, que a gente consegue fechar um pouquinho o olho para isso tudo que está aqui e imaginar. E depois? O que é que eu quero que venha depois, a partir disso tudo que está aqui? Como que eu imagino, crio a imagem de um depois que seja melhor do que esse hoje que está aqui? Então, esse fecha os olhos para o hoje e abre para esse mundo e abre para o próximo mundo, que mundo que eu quero? Que mundo que eu quero viver? Que mundo que eu quero trabalhar? Que mundo que eu quero produzir com as coisas que eu estou fazendo, assim? E como que eu fecho os olhos para tanta dureza que está aqui ao redor o tempo todo, inevitavelmente, e crio a imagem, produzo a imaginação de um contexto em que essa dureza não seja mais posta tão diretamente. E como que essa imaginação pode ser não um efeito triste, de um afeto triste que me mobiliza, me puxa para baixo, me paralisa, mas um efeito alegre de algo que está. Imaginei um mundo tal, então como eu me movo para chegar lá? Como que eu construo uma ponte para chegar lá? Como que eu produzo essa imaginação e vou tentando chegar o mais pertinho dela que seja possível, a partir de onde, a partir de qual brecha, de qual rachadura? Então, para Isadora, necessariamente, a imaginação é um ato também político, imaginação de outro mundo, e criar imagens de outros contextos, outras relações, outros mundos, e é também um ato de sobrevivência. Para ela, a gente não sobrevive se a gente não imaginar. Se a gente não imaginar que a vida vai ser um pouquinho melhor, a gente não lida com essa vida. Se a gente não imaginar que o mundo vai ser um pouquinho melhor, a gente não lida com esse mundo que está aqui hoje. Então, para ela, a imaginação é necessariamente um ato de sobrevivência e um ato profundamente político, mas também um ato completamente atravessado por esses modos que a gente pode nomear. Ela não nomeia assim, mas a gente pode nomear como criação coletiva
de uma esperança, de algum modo, né? De uma utopia, como Deca falou, que vai se deslocando, não. Mas aí a frase dela volta: eu existo amanhã, e para existir amanhã, de vez em quando eu preciso fechar um pouquinho os olhos para esse mundo de agora e abrir para o próximo mundo, que está ali do lado. E nessa proposta da Isadora, né, dessa radicalidade que a gente vai desenhando nos campos variados, inclusive nos campos sutis, imagens outras, a gente pode voltar lá para Nise e pensar que em algum momento Nise precisou imaginar outro mundo, precisou imaginar um mundo em que talvez não existisse manicômio, que talvez não existisse mais eletroconvulsoterapia, como a gente chama de eletrochoque, como terapia central dos processos, ou de um mundo em que as pessoas pudessem ser singulares, ter seus nomes respeitados, ter sua história singular, escutada pela equipe, ter uma circulação um pouquinho menos dolorosa pelo serviço de saúde. Em algum momento a gente pode hoje imaginar que Nise imaginou um mundo em que talvez aquelas coisas todas que estavam para ela, que é assim, porque não tem outro mundo, não tem outro modo, e ela precisou, não, tem sim, tem outro mundo sim, vou imaginar esse outro mundo, vou fechar os olhos para isso que vocês estão me dizendo, que é cuidado em saúde mental, vou abrir meus olhos para aquele outro mundo que talvez não está aqui, mas que eu acho que é o cuidado, que eu imagino que é cuidado em saúde mental. E essa imaginação de Nise, décadas antes, assim, muitas décadas antes, foi uma semente que foi ali germinando, foi brotando, foi criando troncos, se fortalecendo, criando eco, criando rizomas, assim, raízes como rizomas que foram capilarizando em muitas terras diferentes, em muitos terrenos diferentes, até que muitas décadas depois ela nem imaginava, se encarna um pouquinho, por exemplo, na lei da reforma psiquiátrica, aprovada em 2001, e que previu o fechamento progressivo, de fato, dos manicômios, a abertura dos CAPs, a abertura de outro tipo de serviço, um outro tipo de escuta, muito mais aproximado do que Nise imaginou décadas antes, do mundo que Nise imaginou. Então, aquele mundo imaginado, que ela, não, fechei, abri os olhos para esse outro mundo, de fato foi chegando a partir daquelas sementes. A partir daquelas sementes sempre alegres, mas não alegres no sentido, estou rindo aqui, não, alegres no sentido de tem uma ação sendo feita, algo me mobiliza, algo me move, estou me movendo, tem um movimento de corpo, movimento de pensamento, movimento de palavras, tem palavras se movendo, essas palavras estão se movendo, é sempre um ato de alegria, de algum modo, mesmo que seja muito duro o contexto. Então, aquela imaginação de Nise, a gente pode pensar, materializou muito tempo depois na lei da reforma e segue se materializando no que a gente faz disso depois, né? Tá, tem a lei instituída, o que é que a gente pode fazer depois? E qual é o próximo mundo? Esse mundo agora já está, mais ou menos, né? Enfim, esse mundo já está, apesar dos ataques de gente que quer voltar para os mundos que já foram, mas esse mundo já está, e qual é o próximo mundo? Qual é o próximo mundo depois? O que a gente imagina depois, assim, como cuidado em saúde mental? Que palavras a gente está imaginando para vir depois, assim, que caibam um pouquinho melhor e que cuidem um pouco melhor dos efeitos que a gente segue produzindo sempre, inevitavelmente, assim, dos efeitos que a gente segue produzindo sempre a cada contato, a cada encontro, a cada elemento, assim. E aí, dando uma circulada nesse exercício de imaginação que a gente está fazendo coletivamente, porque depois da afetação de Crise e de Deca no começo, me interessa muito também escutar um pouco, a gente pode entender que Nise imaginou, isso ganhou um pouquinho de carne lá em 2001, falei da reforma, em 2002, Crise e outras pessoas imaginaram um lugar que materializasse um pouquinho aí o que talvez a lei propunha, ou que talvez fosse muito para além do que essa lei propunha, e a gente está aqui 20 anos depois, colhendo já um fruto e sendo alimentada pela imaginação de Crise de uma galera. Então, de novo, dessa circularidade desorganizada depois de vocês, muito me emociona pensar que esses exercícios de imaginação, de imaginar outros mundos, eles contagiam. E eles contagiam com alegria. E a alegria que contagia vai produzindo na gente esse movimento de, tá, o que é que eu imagino para depois, então? O que é que eu imagino e depois? O que é que eu imagino? E naquele outro contexto, assim, o que é que eu imagino? E essa imaginação, necessariamente, quando ela é vertida em semente pela ação, e essa semente que é feita semente pela ação, vai enraizando, vai brotando, ela produz frutos, e esses frutos alimentam. E esse fruto alimenta mais outros processos de imaginação, mais outros processos de fechar e abrir outros olhos aí para depois. Então, só para dar uma circulada nessa fala que desorganizou um pouco depois das afetações de hoje,
A gente hoje já colhe um pouco e já se alimenta do fruto de algo que Cris, junto com várias outras pessoas, não tenho dúvida, imaginaram lá em 2001, 2002, e foram reimaginando. Então, sou bem feliz de poder ter comido um pouco, provado desse fruto e seguir provando ainda hoje. E as práticas cotidianas que a gente vai fazendo, as práticas cotidianas que, vou focar, a gente está comemorando, que o Rizoma foi fazendo, que o CAPS Casa Forte foi fazendo, seguem produzindo imaginações e alimentando imagens em ação e colocando ação em um conjunto de imagens que seguem produzindo outros mundos. E a Ideca falou que é inevitável a gente voltar para a dureza, né? De um tempo em que a gente não esperava viver, mas a gente vive de alguns retrocessos, de um agente muito que o próprio Deleuze, quando o Spinoza chama de senhores tristes do poder, uns senhores que operam pela tristeza. E se a gente vive um mundo em que teve alguns senhores tristes que operam pela tristeza, que nos querem corpos tristes imobilizados e sem ação, sem movimento, práticas cotidianas como as do Rizoma, práticas cotidianas compartilhadas, imaginações compartilhadas e vertidas em semente, seguem alimentando a gente para imaginar um mundo outro. Então, o convite / falatório / agradecimento, mais que tudo, é muito bom poder imaginar coletivamente um outro cuidado, muito bom poder se alimentar dessas imagens cotidianamente e muito bom poder voltar um pouquinho para casa, pegar um pouquinho desse barro de açude e, a partir daí, lembrar que a gente sempre segue reimaginando. A imaginação desse contexto já não dá conta das outras coisas novas que apareceram. Imagem se move, imagem é sempre móvel. E a gente segue movendo as imagens para que a gente consiga se mover no mundo também. Então, só fechando um pouco essa fala muito afetada e que foi desorganizada completamente de tudo que eu tinha pensado, muito obrigada a todo mundo por esse mover das imagens. Esse mover das imagens vai significando as coisas e produzindo encontros e nos convidando a pensar o efeito desses encontros em nós, nas outras, nos outros e nos mundos que a gente vai ainda abrir os olhos para imaginar daqui a pouquinho. Estamos todo mundo aqui. E muito bom poder estar aqui também. E, enfim. E desculpem a fala afetada, gente. Não tem como. Não tem como. Céu, que maravilha te ouvir. Assim, que alegria. Muito, muito linda a tua fala, né? E assim, que bom que a gente segue afetada, né? Acho que é isso, né? Que é esse o propósito, que é esse o desejo, que é esse o convite. E é muito bacana também te ouvir assim, desorganizando a fala, né? E se reorganizando, né? Que acho que também assim, é que desorganizando a gente vai se reorganizando em outros modos, né? Em outras maneiras de existir, em outras possibilidades. São muitas possibilidades, né? De existir nesse mundo, que a gente possa seguir imaginando mundos, né? Muito, muito bom, muito lindo te ouvir, muito linda. E fiquei aqui caindo e voltando, entrando no celular e voltando, entrando no computador, mas muito conectada assim com a tua partilha. É muito importante a gente alimentar esses espaços de troca e de lembrança, né? Como a alegria é produtiva, né? Isso tem a ver com saúde, tem muito a ver, né? Dentro da polissemia da palavra saúde, como a gente entende, né? Também como é um conceito muito caro para a gente, né? Um entendimento muito caro de saúde para a gente é esse, de que saúde é movimento, de que saúde é criação, né? Então, assim, não existe saúde sem movimento, não existe saúde sem imaginação. Quando eu te escuto, eu fico pensando assim, ai, vamos continuar, né, imaginando mundos e produzindo fissuras, né? Muitas fissuras, né? Para imaginar mundos. Mas, enfim, que falatório bom danado esse. Muito bom.
E só para fazer eco da que eu ouvindo agora, eu lembrei daquele trechinho que vocês leram, dentre as vozes misturadas e polissêmicas do Eu tinha muita saúde, mas me adoeceram. Acho que essa perspectiva a gente compartilha, né? De que saúde necessariamente é movimento, saúde necessariamente é o exercício da própria alegria, nesse sentido spinosiano, né? Enfim, e aí mais uma vez reitero, a alegria não no senso comum, estou usando gargalhadas, não é isso. A alegria é movimento, é poder produzir criação, produzir imagens, e se mover a partir disso no mundo. Movimento de corpo também. Isso tudo é saúde. E a gente vê essa disputa, essa dicotomia entre cuidado e saúde mental, né? Uma certa lógica até hoje que tenta voltar e dizer, não, isso não é saúde. Assim, saúde é, enfim, em outras palavras, a imobilidade. Saúde é a higiene, saúde é o que está previsível, o que eu consigo medir, catalogar, prever e de algum modo, direcionar. Acho que quando a gente foge dessa lógica, a gente entende que não tem como direcionar o que a gente não consegue nem conceber, já que o processo de criação, ele próprio, assim, é muito singular, é muito singular. Então, se saúde é necessariamente singular, saúde é incontrolável também. É incontrolável e imprevisível também, de algum modo. Então, acho que quando a gente compartilha dessa perspectiva que saúde é movimento, me lembrou aquela frase que vocês falaram, né, de que, enfim, de alguém que escreveu naqueles excertos. Eu tinha muita saúde, mas me adoeceram. Acho que esse é um convite a pensar os efeitos do que vem sendo chamado de saúde e como que a gente está nessa disputa mesmo, assim, do que é saúde mental, de qual efeito é produzido nisso. Uma boa bússola para Spinoza / Nise é qual efeito isso está causando, assim? Qual é o efeito? Produz efeito. Qual é esse efeito? Acho que a gente olha para qual efeito foi produzido, a gente tem uma boa bússola. Eu acho que Tereza levantou a mão. Só para fazer um comentário rápido, que você falou Spinoza aí, eu não conheço muito sobre ele, sobre filosofia, mas eu não sei nem se é verdade que eu vou dizer, pelo amor de Deus, mas tem uma história que diz assim que Einstein, que também era considerado louco, né? Ele acreditava no Deus de Spinoza. Aí eu fiquei pensando assim, realmente, Nise da Silveira, maravilhosa, acreditava tanto em Spinoza e Einstein também. Então, Spinoza é muito bacana. Vou pesquisar mais um pouco sobre ele. É muito bacana esse texto que diz que ele acredita no Deus de Spinoza. Era isso. Gratidão, eu amei. Um comentário meio biográfico, assim, que eu sou meio apaixonadinha, ando meio apaixonadinha por esse boy, mas ele foi até muito punido na época dele, muito excomungado pela ideia de Deus que ele criou. Mas ele tem um livro bem famoso, assim, o principal, chamado Ética. Esse é o nome dele. E o livro inteiro, assim, que é feito em vários enxertozinhos, assim, era uma linguagem muito própria, mas o livro inteiro é para entender para ele que ética é quando a gente presta atenção no efeito que a gente está causando no mundo e nas outras. Só isso. Ética é eu estar atenta. Se eu estiver atenta, quanto mais atenta eu estiver, quanto mais eu conseguir perceber que forças me constituem, que me produzem como efeito e que efeito eu causo, mais a gente vai se mover de modo ético no mundo. Assim. E aí o primeiro capítulo é chamado Deus. E ele traz algumas ideias de Deus que eram polêmicas, mas basicamente para ele tem uma totalidade, um conjunto de coisas assim que ele diz que são inomináveis e incompreensíveis para o humano, que são todo o conjunto de causas que geram efeitos, que geram causas, que geram efeitos. Então, para ele, eu peguei essa caneta, isso é produzir um efeito. Eu joguei para lá, isso foi uma causa. E para ele, o tempo todo, tem coisas que tocam as coisas e fazem outras coisas. Tanto nas matérias, quanto na gente, quanto no campo possível, em todos os campos. Coisas vão tocar em outras coisas e vão produzir outras coisas. E para ele, esse conjunto infinito de causas que produzem efeitos é Deus. Para ele, Deus é isso, é uma totalidade que é um conjunto infinito de causas que produzem efeitos infinitos também. Tão infinitos que a gente é limitada a não dar conta de perceber todas as causas de todas as coisas. O vento que bateu ali na janela fez tal coisa, agora a água, a luz, e aí passou um barulho ali, aí eu vi Cris fazendo com a cabeça, produziu outro efeito. Isso tudo são efeitos.
efeitos o tempo inteiro. No universo é feito por efeitos, efeitos, efeitos de causas, efeitos, 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 enfim, infinitos. E essa infinitude, para ele, é o que ele chama de Deus. E aí ele foi bem, é esse Deus dele, um pouco de modo muito raso, é bem mais que isso, mas enfim. Ainda pegando o gancho, então, para ele todas as coisas são modos pequenininhos dessa grande coisa. Então, eu sou efeito de alguma coisa, os modos como eu funciono é um efeito, só que é um efeito temporário, um efeito que vai mudando, então ele chama de modo. Então, todo mundo, tudo que existe para ele é um modo pequenininho de uma grande coisa, que é uma substância, e essa substância é Deus também. Então, ele tem um pouco essa perspectiva, mas não é religiosa necessariamente, mas é também de uma experiência de que a gente é um pedacinho de uma coisa muito grandona e que a gente se move no mundo, porque o mundo também é modos diferentes e precários e temporários disso, assim. E isso produziu muita coisa, muita coisa. Quando a gente começa a perceber ele, percebe que muita gente foi influenciada por ele, assim, muita gente. O Nietzsche, que já fala o tempo inteiro dele, então a galera que leu Nietzsche depois também indiretamente cita ele, assim, o próprio Freud, em alguns contextos ali nas entrelinhas, tem o Spinoza quando a gente saca, você é Spinoza, né? Esse é o Freud. Enfim, o Jung inevitavelmente também, assim, mesmo que não apareça diretamente, mas está ali umas ideias postas. Enfim, e uma galera contemporânea, Foucault, Deleuze, Guattari. O Deleuze tem uns livros inteiros sobre Spinoza. Tem um que, para quem se interessar, dando a pista, enfim, é o Spinoza Filosofia Prática. É um livro bem bacana para entender sobre Spinoza, do Gilles Deleuze. Céu, e a percepção é que assim a gente tem conversa para varar a noite, né? Que vai abrindo, acho que tantas histórias que se interconectam, e isso é muito bonito e alegre de ver essa força ativa da criatividade no mundo que vai deixando que a gente cultive a esperança. Então, acho que sinto essa noite aqui como uma abertura de esperança no meu coração. E tua fala me tocou muito nesse lugar. Mas acho que a gente pode ir agradecendo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Abrindo, né? Também mais uma vez. No sábado a gente vai estar na Escola Arco-Íris, com algumas pessoas podendo se rever presencialmente. Isso vai ser muito bom também. Mas a gente agradece essa condição da virtualidade, porque deixa a nossa casa ainda maior e sem fronteira nenhuma. Isso é incrível. Incrível que você pôde vir, Céu, que de pronto você aceitou o convite. E isso é bonito demais. Então... Isso. Né? Obrigada, Céu, por ter aceitado o convite. Obrigada a todo mundo que aceitou o convite de estar aqui e que aceita, né, cotidianamente os convites da gente e da vida. Te ouvir é muito inspirador, né, Céu? Então, acho que a gente abre esses caminhos de maneira muito inspiradora. Eu fico com algumas palavras, né? Como imaginação, afetação, bússola, né, para acompanhar nesse dia. Acho que a gente pode fazer assim, uma coisa também para a gente se despedindo, cada pessoa vai sentindo a palavra, né, que vai pulsando, e a gente pode, né, dar um boa noite polifônico também. A gente pode, né, abrir os microfones e também dando boa noite, vai se despedindo e vai levando
sentindo, cada pessoa sente que vai levar para seguir essa jornada. Céu, se você quiser, né, se despedir, e aí depois a gente abre os microfones, né? E aí a gente vai se despedindo também, a gente tem um adiantado da hora, né? Para poder fechar. Tá bom, acho que nesse fechado da hora, que eu nem vi que horas eram quando chamou o sinal, né? Só agradecer. Não tinha como não aceitar de pronto estar aqui com vocês, assim, acho que é um presente que me chega também. Um presente grande me saber um pedacinho dessa história bonita que o Rizoma segue construindo, enfim. E eu estava com o Bruno na época que o Capes dobrou e virou Rizoma. Acho que eu estava bem nesse momento que eu vivi um pouquinho como no corpo de pessoas. A Adriane está aqui também. A gente viveu bem esse momento, então é bonito também ver 10 anos depois o que foi feito a partir disso, né? A gente está aí, Bruno, Adriane. Enfim. E também é muito um presente poder estar aqui reencontrando tanta gente querida que me alimenta a necessidade ou a urgência de encontrar mais, assim, de encontrar mais do que eu tenho encontrado, de voltar mais do que eu tenho voltado. Então, acho que esse alimento que fica de, preciso encontrar muito mais, muitas das pessoas que aqui estão e que me alimentam, mesmo de longe, mesmo sem nem saber, mesmo que eu não mande tantas mensagens há muito tempo, mas seguem me alimentando em conjunto de coisas aqui dentro. Então, muito, muito obrigada, assim, eu saio bem alimentada, assim, bem alimentada mesmo. E espero que esses encontros sigam, espero que sigam. E, enfim, só agradecer de modo bagunçado também. Que bom, a gente segue bagunçando juntas, né? Que bom. Então, minha gente, boa noite todo mundo. Né? Boa noite. A gente abre os microfones. Boa noite. Boa Gente, só um noite. segundo. Antes do... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só um segundo. Peraí. É uma foto, né, gente? Vamos tirar uma foto. Mas tem que... Natália Vasconcelos devia fazer isso lá do Lumen. Acho também, eu concordo. A gente está no iPad hoje, não consigo ver todo mundo. Então, quem é que é boa nisso? Em fotos, para registrar esse momento. Fotos com todo mundo. Eu posso tentar, Li. Eu posso postagens, tentar, aqui registrar. eu estou no computador. Eu posso tentar. Bora, Duda, vai. Deixa eu ver aqui. Calma, que lindeza esse lumen todo aí, gente. Estou sem saber fazer. Estou sem saber fazer print aqui no computador, meu Deus. Uma coisa tão básica. Eu acho que eu consegui, mas também não tenho certeza, não. Alguém mais aí, gente, se arrisca? Eu fiz, não sei se vai prestar. Boa, Tereza, vamos lá. Eu vou fazer, tá? Então, eu vou fazer. Abre as câmeras. Abram as câmeras, sorriam, que vai ser agora. 1, 2 e... 1, 2, 3 e já. Agora eu vou mudar de página para ver se tem mais alguém de câmera ligada. Abre a câmera, pessoal. Gente, abre a câmera, se mostra, aparece. Vai lá, 1, 2 e já. Novamente vou mudar de página. A última página agora. 1, 2, 3 e já, vai. Pronto, consegui. Beijo, minha gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Boa Boa noite. Tchau. Boa noite.